Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Como está você e sua família? Tudo bem? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Chegamos a Gênesis capítulo 33, o versículo 18, como nós vimos ontem, né? Jacó está retornando de Padã Arã, amém? E ele vai não ficar ali próximo do seu irmão, mas ele vai escolher ficar um pouco distante, né? 20 anos se passaram. Então é importante nós entendermos isso. Jacó retorna a Canaã. No caminho ele encontrou-se face a face com Deus em Peniel e ele vai ter o seu nome mudado. Amém? Então é muito importante também nós olharmos para isso. Ao invés de seguir Esaú em direção a Seir, para Edom, no sul de Canaã, conforme havia prometido, Jacó retornou na direção do rio Jaboque, onde temporariamente ele havia deixado a maior parte dos seus rebanhos. E ali permaneceu um longo período, ao que parece. Ele era ainda meio enganador. Jacó desejava manter uma discreta distância de Esaú. Assim ele dirigiu-se para o oeste, além do rio Jordão, e estabeleceu-se em Canaã. Siquém localizava-se entre o monte Ebal e o monte Gerazim, na planície central. Amém? Então ele vai próximo de uma cidade chamada de Siquém. E lá nós vamos ver também como era o costume desses povos. Agora nós vamos começar a destacar alguns dos filhos de Jacó. Alguns deles não vão ter um bom comportamento, né? E nós vamos ver que o seu sucessor José vai realmente nos ensinar muito. Amém? Então diz aqui em Gênesis capítulo 33, versículo 18. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo à cidade de Siquém, que era na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Veja como Jacó, ele se tornou, né, nesse tempo, vamos dizer assim, de peregrinação, né, durante esses 20 anos, um servo fiel de Deus. Porque quando Deus fala com ele que está na hora dele retornar para a terra de Canaã, lembre-se que a promessa a Abraão é que ele daria aos descendentes dele toda aquela terra. Amém? Então Jacó, depois de ter feito aquilo, ter enganado seu pai e ter recebido a bênção do seu irmão, sua mãe manda ele fugir para que ele constitua família lá junto dos seus familiares e não das cananeias, que era um povo ainda politeísta. Era um povo que adorava falsos deuses, era um povo que sacrificava seus filhos e Rebeca não queria que Jacó seguisse o mesmo exemplo de Esaú, que havia casado com mulheres cananeias, tinha casado com uma mulher egípcia. Não, ela queria que ele se casasse com alguém da sua descendência, né? E ele vai realmente e vai trabalhar 14 anos para Labão pelas suas duas filhas, depois mais 6 anos. E Deus chega e diz para ele, está na hora de você retornar. E quando ele retorna, nós já vimos aqui, se você ainda não viu os vídeos comentados anteriormente, você pode voltar e ver os vídeos comentados que nós mostramos aqui como foi que ele saiu. E ele saiu de forma, vamos dizer assim, bem abastada, bem rica, bem abençoada, amém? Ele mesmo diz que passou o Jordão só com o seu bordão e voltou com aquele monte, né, de coisas, família, filhos, servos, servas, camelos, cabras, touros, vacas. Um homem muito abençoado, amém? Então Deus fez multiplicar. E agora ele está voltando, encontra o seu irmão, recebe favor do seu irmão, recebe o perdão do seu irmão, mas decide viver a sua vida com Deus. É muito importante nós entendermos isso, né? Graças a Deus pela nossa família, mas chega a determinado momento na nossa relação com Deus que é importante cada um seguir o seu caminho. Você pode cooperar, você pode ajudar, você pode abençoar, mas é muito importante você seguir o seu caminho, até mesmo para que você possa ter suas experiências com Deus, né? É importante cortar
aquele cordão umbilical da dependência dos pais e depender de Deus. Jacó não vê mais a sua mãe, porque enquanto ele está exilado lá em Paran, ela morre, né? E a Bíblia não narra muitas coisas a respeito disso. Mas ele ainda vai encontrar o seu pai, amém? Mais na frente a gente vai estar comentando sobre isso. É interessante que quando ele volta, né, o texto aqui diz que ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Então existia uma promessa para os descendentes de Abraão, que Deus iria dar aquela terra de Canaã, né, aos seus descendentes. E Jacó chega na cidade de Siquém, ele compra, né, uma parte de um campo, né, de uma terra. Ele vai comprar de Amor, que é pai de Siquém. Então nós vemos aqui dois Siquéms. Um que é a cidade, amém? Usando esse nome. E outro é o filho, né, do rei de Amor, né? Do pai de Siquém, que já é aí o quê? Um rapaz, né? Provavelmente o príncipe dessa cidade a quem foi dado o nome. Então diz aqui, a parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Quando ele compra esse campo, é interessante, ele arma a sua tenda e assim que termina de armar a sua tenda, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Olha que coisa interessante. Ele vai dedicar ali um lugar naquela terra, aonde ele vai construir um lugar de adoração, amém? Um altar significa isso, um lugar de sacrifício, um lugar de adoração. Você já tem um altar na sua vida? Nós podemos traduzir isso, né, por um lugar onde você congrega, um lugar onde você sacrifica ao Senhor. Um altar fala de sacrifício, um altar fala de adoração, um altar fala de serviço, um altar fala de devoção. E nada melhor do que ter uma igreja local, onde lá você vai entregar seus dízimos e suas ofertas como sacrifício, né, e como também oferta alegre ao Senhor, amém? Porque não adianta dar somente com pesar ou constrangido, não. Você tem que dar com alegria, amém? Quando Jacó construiu esse altar, ele não fez obrigado por ninguém. Ele fez por causa da necessidade que ele tinha de servir a Deus, amém? Mediante o que Deus instituiu na época de Jacó. Agora existe uma forma que Deus instituiu na nossa época, que é termos uma igreja local, onde nós vamos ali entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ali nós vamos adorar ao Senhor, amém? Porque tem louvor, tem adoração, é onde nós rendemos, é onde nós somos quebrantados, é onde nós somos instruídos, é onde nós somos aconselhados, pastoreados, amém? Ali também é onde nós vamos servir. Então Deus nos deu os dons, Deus nos deu talentos, amém? Virtudes. E nós vamos servir uns aos outros. Ali eu desenvolvo comunhão com os meus irmãos, ali eu começo a servir, ajudando a própria igreja local a se fortalecer e a crescer e a expandir o reino de Deus na terra, né? E ali também é onde eu vou prestar contas da minha vida, amém? Eu não vou viver uma vida, vamos dizer assim, dissoluta, uma vida solta, não. Ali eu vou carregar as cargas dos meus irmãos, ali os irmãos vão carregar as minhas cargas e ali nós vamos cumprir a lei de Cristo, né? O princípio do amor, a lei do amor. E o amor é o caminho para a vitória. Então é importante nós entendermos isso. Jacó ele chega nesse lugar, compra a parte do campo e a primeira coisa que ele faz, depois de ter armado as suas tendas, o texto diz no verso 20, ali levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Amém? Nós precisamos, né, ter esse lugar onde nós vamos cultuar ao nosso Deus, Jesus Cristo. Amém? Pela fé nesse nome, nós temos salvação. E é através desse nome que nós vivemos a nossa vida. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, seja por palavra ou por obras, nós devemos fazer agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para a glória dele.
Espero que você tenha sido abençoado. Amanhã nós damos continuidade, porque nós vamos ver a convivência de Jacó, seus filhos, junto a esse povo. Amém? E tem muitas lições que nós precisamos tirar desse texto. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe.